Olá, bonequeiras! Olá, bonequeiros! Vamos dar início, então, ao nosso quinto módulo, tá? Tá faltando só mais um. Não esqueçam, gente, me sigam no Instagram, conta um pouquinho da minha história lá, Facebook, ativa o sininho para receber as notificações. Um beijo! Então, vamos lá, vamos dar início à aula. Gente, eu vou utilizar essa linha de pipa número 10, tá? Para fazer a colocação dos olhos. Da corrente, eu uso essa marca porque ela é mais resistente. Então, eu vou pegar um pedaço, vou colocar na agulha. Essa agulha grande, ela vai no kit, tá? Essa agulha, para quem comprar o kit, ela vai no kit. Senão, vocês podem adquirir aí na cidade de vocês. Essa daqui, ela tem 18 centímetros. É a que vai no kit. Então, eu coloco essa linha dupla, tá? Olha, ela vai ficar dupla, vão ficar 2 fios e dou um nozinho na ponta. Eu vou utilizar também 2 botões desse estilo aqui. Eles também vão no kit, ok? Tem essa argolinha aqui atrás do botão, que é por onde a gente vai passar, então, o fio. Tá? Vocês encontram em lojas de armarinho, eu acredito, tá? Se não, eu tenho aqui para venda e também no kit. Nós vamos, então, dar um ponto aqui na parte mais de baixo da cabecinha, dessa maneira. Vou entrar e vou sair aqui na frente, olha, no olhinho da bonequinha. Eu saio com a agulha nesta posição aqui, olha, do olhinho. Um pouquinho mais para a ponta de dentro aqui do olho. É que eu gosto de fazer dessa maneira, tá, gente? O olho, ele é muito a gosto de cada pessoa. Vocês podem até fazer menor o molde, colocar a bolinha mais no meio, tá? Eu estou aqui ensinando para vocês a forma que eu faço e nem sempre eu faço dessa maneira. Às vezes eu mudo, coloco mais para o meio, o outro mais para o canto, assim. A gente adquire a nossa forma, a nossa maneira de fazer. Cada artesão, né, tem a sua própria experiência. E eu também faço os meus bonecos diferentes, esses detalhes, né? Claro, toda a técnica vai ser sempre a mesma, mas os detalhezinhos a gente pode estar alterando, né? Para ficar cada um com a sua personalidade, como somos nós, as pessoas, né? Um é diferente do outro, com exceção dos gêmeos univitelinos, mas nem esses, na verdade, são exatamente iguaizinhos. Então, cada bonequinha tem o seu formato, o seu jeitinho, também dependendo da pessoa que vai fazer, coloca o seu toque. Então é isso, gente. Olha, então eu já tô aqui prendendo esse olhinho, eu puxo e eu vou dar o formato do rostinho, né? Quando eu puxo ele aqui, olha só, que eu faço o arremate depois lá atrás, olha só, ele já vai dar até o formato da bochechinha, porque aí puxa tudo, né? E prende o olhinho aí atrás. Agora eu saio aqui na lateral e vou fazer a mesma coisa com o outro olhinho. E eu procuro sair sempre numa posição parecida com a do outro olhinho, para eles ficarem simétricos. Então eu olho bem
para ver se estão iguaizinhos, puxo para dar aquele formato então da bochechinha e já vou fazer o arremate então aqui atrás. Então, prontinho. Colocamos os olhinhos. Acerto bem, né? Deixo bem certinho, vou cortar a linha e é isso. Agora eu vou fazer a colocação das orelhinhas. Então, eu já deixei elas prontinhas. E agora eu vou ensinar vocês aqui colocarem as orelhinhas na bonequinha. Bom, gente, eu coloco ela geralmente, olha, a parte de cima da orelhinha, um pouquinho abaixo da linha de cima dos olhos. Olha só. Aí também é o gosto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como eu posiciono. Geralmente eu prendo com um alfinetinho no local para eu ver se eu estou colocando certinho, antes de fazer a costura. E agora eu inicio a costura. Bom, olha só, gente, eu vou mostrar para vocês direitinho como eu faço. Eu vou pegando na orelhinha e na cabecinha, na orelhinha e na cabecinha. E eu vou fazendo isso até o final aqui dessa linha reta aqui da orelha. E eu vou fazer a mesma coisa depois na volta, na parte de trás. Então, é só isso. E conforme eu vou costurando, eu já vou fazendo o acabamento, né? Já vou escondendo, né, as imperfeições. Então, é só observar aqui como eu estou fazendo. Vejam que eu volto fazendo novamente o mesmo processo. É para ir dando um bom acabamento. Eu posso fazer isso quantas vezes eu achar necessário para a orelhinha ficar bem bonitinha. E olha só, gente, aqui atrás, eu dou uma apertadinha nela para trás e pego mais no meio da orelha, olha, para dar uma puxadinha nela para trás. Uma leve puxadinha, né, para ela não ficar tão para frente.
E aqui, então, já estou chegando no final, eu faço um arremate e finalizo a colocação de uma das minhas orelhinhas. Prontinho, agora eu vou colocar a outra orelhinha. A dificuldade maior é só aqui, olha, na hora de posicionar, que a gente tem que olhar bem para elas ficarem simétricas. No restante, o processo, então, vai ser igualzinho da outra orelhinha, tá? Então, eu vou acelerar aqui o nosso vídeo para ela não ficar tão cansativa. Mas vocês fazem aí em casa com todo cuidado, bem certinho, devagar, tá? Para ficar bem bonitinho. Quero ver essa boneca no final ficar assim, bem bonitinha, tá? Então, olha só, já posicionei aqui a minha outra orelha e vou iniciar, então, o processo da costura. Então, prontinho, finalizamos a colocação das orelhinhas. Agora, vamos ao cabelinho. O cabelinho, gente, eu utilizo esse tipo de cabelinho aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, esse é o cabelinho que eu vou colocar no kit. Terminando a aula, eu vou montar os kits para mostrar para vocês. E eu vou colocar esse tipo de cabelinho aqui. Eu achei que ficou legal aqui para fazer esse bonequinho. A cor, vocês vão escolher a cor desejada, aquela que vocês acharem melhor, tá? Então, tem várias cores, tem até mais cores do que essas que eu separei aqui para deixar aqui na mesa. Bom, gente, os olhos são escuros, eu pensei em colocar o cabelinho preto, mas como eu já fiz uma bonequinha de cabelinho preto, a primeira, né, que foi o teste, então eu vou utilizar o marrom, tá? Então, a lã de carneiro que a gente utiliza aí para fazer a forração da cabeça, ela tem que acompanhar, então, a cor do cabelinho escolhido. Então, aí no caso, se você escolher o marrom, então vai ser o marrom, o preto vai ser o amarelo. Então, sempre ela tem que acompanhar. Às vezes a gente não encontra uma cor idêntica, mas também não há necessidade. A lã de carneiro, gente, ela vem assim grande, tá? Mas a gente utiliza só metade. Então, no kit vai metade. Assim, olha, eu vou cortar e vou mandar somente a metade, porque é o que a gente vai utilizar para cada bebê. Aí, se a pessoa quiser o novelo separadamente, inteiro, para fazer mais que um bebê, aí vai ficar a gosto de cada um. Bom, eu vou posicionar, olha só, essa lã desta maneira, gente. Tá? Eu não reservei um pedacinho da minha lã,
porque eu tenho outro pedaço e eu tenho mais aqui na loja, mas vocês separem um pedacinho dessa lã, já deixa de lado para a finalização. No finalzinho a gente vai utilizar. Essa agulha que eu estou utilizando também vai no kit. É uma agulha de feltragem. Se vocês forem comprar por aí, então vocês pedem pela agulha de feltragem. Essa agulha é uma agulha própria para colocação de cabelinho de lã de carneiro, para fazer também bonequinhos de lã. Tem muita gente que trabalha aí com feltragem, uns trabalhos lindos eu vejo na internet. Bom, o processo de colocação dessa lã, então vocês acompanhem aqui como eu estou fazendo. Então, eu vou cobrindo toda essa parte da cabeça, aonde depois a gente vai colocar o cabelinho sintético. Então, vocês vão observando, eu vou girando, olha, vou cobrindo essa parte toda da cabecinha. Olha só, então a gente esconde as imperfeiçõezinhas ali dos olhos, né, que ficaram os pontinhos. A cabecinha também fica mais cheinha, mais redondinha com a lã, né? Ela vai dar um formato para a cabecinha. E dessa maneira, gente, e vai feltrando. Primeiramente, eu dou só umas batidinhas com agulha de feltragem para segurar no local, só para eu saber a posição. E depois eu vou então feltrando bem esse cabelinho na cabeça. Então vocês vão aí observando e vocês vão ver como que eu estou fazendo. E então, depois que já está bem posicionado o cabelinho, a lã, aí vocês vão batendo bem com a agulha de feltragem para ela fixar bem aí na cabecinha, né? Não ficar soltando. Apesar que depois a gente vai costurar todo o cabelinho aí na cabeça, então já vai ficar mais firme essa lã aí na cabecinha. Só que é bom bater bem assim, olha como eu estou fazendo. E a agulha, gente, olha só para vocês verem como que ela é. Ela é dessa maneira aqui, olha, ela tem até um apoio atrás para você colocar o dedo e ir empurrando ela para dentro da cabeça. Olha só. Aqui a gente acerta bem para fazer a testa e vai batendo também. Bom, então já estou quase finalizando. Aqui eu também acerto aqui embaixo, né, para o cabelinho de lã ele não ficar em cima do furinho, que depois a gente vai fazer aí a colocação então do pescocinho. Então é isso, gente, vai ficar assim. E agora eu vou iniciar
a colocação do cabelinho sintético. Ele vem assim, em tiras, dessa maneira. Olha só, gente. O cabelinho sintético, ele é curtinho. Então, nós vamos fazer a colocação ao redor aí da cabecinha e eu vou mostrar para vocês. Vou cortar esse fiozinho que veio aqui e vou ensinar vocês, então, agora essa colocação. Então, eu vou utilizar linha normal de costura, uma agulha normal de costura, da cor aqui parecida, um marronzinho. Então, agora vocês têm que prestar atenção como eu faço. Olha, eu vou colocar para cima aqui do início do cabelinho de lã. O cabelinho sintético, ele vai ficar para cima, tá? Para a gente deixar o espaço ali, olha, do pescocinho. Então, olha, ele praticamente termina junto com o cabelo de lã, perceberam? Eu vou entrar com a agulha e eu vou começar a costurar aqui nessa costura do cabelinho sintético. Essa costura branca que vem no cabelinho. Então, é aí que eu vou entrar com a agulha e sair. Então, dessa forma, bem aí nessa costura branca, olha só. E eu vou entrando e saindo, entrando e saindo. Como vai ter mais um processo de filtragem aí para cobrir essa cor branca da linha, então a gente não faz pontos tão pertinhos, são pontos mais distantes uns dos outros. Então, aqui é só vocês irem observando, olha, como que eu estou fazendo. Aqui, olha, eu diminuo um pouquinho o tamanho, a distância, né, da colocação do cabelinho sintético em relação ao cabelinho de lã, para cobrir aqui a orelhinha, um pedacinho da orelhinha, né, que fica bonitinho. Então, eu abaixo um pouquinho. Eu vou, na verdade, enrolando, né, esse cabelo na cabecinha e prendendo com a linha. Aqui na frente, vocês podem notar que eu não coloco o cabelinho terminando junto com a lã de carneiro aí. Eu coloco ele um pouquinho mais para baixo. Na parte de trás da cabecinha terminavam juntos, né? Aqui não, aqui eu jogo um pouquinho para frente, né, para dar aquele aspecto de cabelinho ali na testa, né, sem a lã de carneiro por baixo. E eu vou seguir aqui, então, costurando o cabelinho na cabecinha. Então, só vou posicionando e entrando e saindo com o pontinho. Dessa maneira. Posiciono novamente, entro com a agulha e saio. Então, gente, não tem segredo, nós vamos fazer isso a volta toda dessa cabecinha. Então, aqui, gente, terminou a minha linha. Então, eu vou arrematar e vou colocar mais linha na minha agulha. E vou continuar aqui a colocação. Da mesma maneira, né? Às vezes, eu entro com a agulha bem lá no fundo, que é para pegar a parte da cabeça, quando dá, para o cabelo ficar bem firme, tá? Então, olha só, gente, eu vou vir até aqui
com esse cabelinho, dessa maneira. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, olha, o cabelinho ele vem numa posição, quando chega aqui, ele inverte a posição, né? Aqui ele tá viradinho para baixo e ali viradinho para cima. Então eu corto aqui até onde ele está viradinho para baixo, para fazer a colocação. E depois eu pego aquele e continuo, né? Porque os cabelinhos é bom que eles fiquem todos viradinhos assim para baixo. Tá? É que na tira, né, vem um pedacinho para cima e um pedacinho para baixo. Geralmente eu separo, eu corto ali, como eu fiz. Bom, então eu fiz aqui uma volta já de cabelinho sintético, tá? Então agora eu vou iniciar a colocação de mais uma tira, de mais um pedaço desse cabelinho sintético, tá? Só que antes eu vou ensinar para vocês, nós vamos feltrar aí um pedacinho da lã de carneiro sobre essa costura branca do cabelo sintético, para dar um bom acabamento. Então eu vou ensinar vocês, observem como eu faço para fazer aí também. Então eu vou pegar aqui a minha agulha de feltragem para iniciar esse acabamento que eu vou ensinar vocês, ok? Olha só, eu começo aqui por trás, eu vou puxando, olha, um pedacinho da lã de carneiro, essa que já tá aplicada na cabecinha, e vou puxando, olha, por cima e vou feltrando a lã de carneiro aí em cima dessa linha aí de branca, né? Então a gente tem que esconder, né? Porque senão vai ficar aparecendo esse branco embaixo do cabelo, né? Fica feinho. Então, olha só, eu vou puxando e vou feltrando aí a lã de carneiro em cima dessa costura branca. E eu vou fazer isso toda a volta, tá? Vou cobrir toda essa costura. Então, eu vou puxando e batendo com agulha de feltragem, puxando e batendo com agulha de feltragem. E a volta toda, tá, gente? Então, vamos lá, vamos fazendo. Eu vou aí dar uma aceleradinha, né? Pra gente não para o vídeo, né? Não ficar tão cansativo. Mas aí vocês vão fazendo aí com cuidado, tá? Para ficar bem bonitinho. Aqui eu queria mostrar para vocês, eu ergo assim o cabelinho e dou mais uma batidinha aqui, porque às vezes ele fica meio gordinho, né? Esse pedacinho da lã. Então eu vou ajeitando ela com a feltragem para ela ir abaixando um pouquinho para o cabelinho poder ali pegar o formato da franjinha. Então eu vou batendo desta maneira. E depois eu vou continuar cobrindo ali a costura branca. Mas conforme eu vou fazendo esse processo de cobrir ali a linha, eu já observo, se tiver muito gordinha a lã ali embaixo, erguendo muito o cabelinho, eu já dou uma abaixadinha, assim como eu estou fazendo.
Pronto, né? E agora eu vou continuar aqui puxando o cabelinho para cima da linha branca e feltrando, ok? Vou então até a volta toda aí da cabecinha. Prontinho. Então, essa primeira parte nós já finalizamos. Agora eu vou iniciar a colocação novamente do cabelinho sintético. Então, aqui, olha, um pouquinho para cima e vou, gente, repetir o mesmo processo. Olha só, posiciono aqui, ele vai ficar um pouquinho acima. Então, dessa maneira, tem que olhar bem como faço para fazer igual aí. Bom, gente, eu vou entrar aqui com a costura e vou fazer exatamente a mesma coisa. Ir prendendo esse cabelinho a volta toda, até eu chegar aqui nesse mesmo ponto. Então, vou girando, aí vocês vão observando como que eu vou fazendo. Então, aqui, cheguei então no encontro, né, dos cabelinhos aqui, eu vou prender com alfinetinho, porque a minha linha terminou, né, para eu terminar de costurar. Então, olha só, quando eu fecho ele ali, eu já fecho ele um pouquinho acima, tá? Então, eu vou terminar a minha costura aqui, olha só, eu termino ele um pouquinho acima, estão vendo? Vamos lá, né, agora eu vou, então, costurar até o final, prendendo todo esse cabelinho igualzinho. Então, aqui já estou terminando, né, essa partezinha, vou arrematar. E aí, eu vou pegar mais um pacotinho desse cabelinho sintético para continuar fazendo esse mesmo processo. Bom, então agora a gente vai ajeitar, né, com a agulha de feltragem, o cabelinho que fica mais gordinho por baixo, e a gente vai então puxando para cima da costurinha branca. Gente, tudo igualzinho, tá? Essa partezinha ficou embaixo, né, aqui, mas a gente tem que cobrir toda essa partezinha branca. Então, eu ergo ali e vou puxando e vou batendo com a agulha de feltragem. Bom, então agora eu vou fazer o mesmo processo que a gente fez então na primeira colocação do cabelinho sintético, que é puxar a lã aí para cima da linha branca e ir feltrando para ir então cobrindo a costura branca com agulha de feltragem. Gente, então é muito simples, né? Então agora eu vou seguir aqui a volta toda dessa cabecinha.
Prontinho, finalizei aqui, vou continuar agora. Bom, então agora eu vou utilizar outro pacotinho dessa tirinha de cabelo sintético para continuar fazendo o mesmo processo até que eu finalize a volta toda dessa cabecinha. Então, vocês estão vendo? Ele vem assim, olha, metade virada para um lado, metade virada para o outro, né? Então, quando chega ali naquela emenda, a gente tem que cortar, né? Para os cabelinhos ficarem todos para o mesmo lado. Então, olha só, já vou começar aqui, eu vou colocar com alfinetes para eu costurar daí no lugar certinho. Eu prendo aqui, então, dessa maneira. Então, vocês vão observando que eu coloco sempre um pouquinho, né, para trás do cabelinho que já está colocado, né? Vai formando camadas para eu poder ir, então, cobrindo a cabeça toda do bebê. Então, aqui é aquele lugarzinho, né, que o cabelo vira para cima, então já separo e termino de prender aqui meu cabelinho. Bom, gente, eu vou então agora começar a costura. Vou costurar, então, da mesma maneira que costurei os outros, olha só. Vou começar daqui aonde eu comecei a prender. O que a gente tem que observar é que a gente tem que ir enrolando, né, essa tira de cabelinho sintético na cabeça e ir fechando a cabecinha, como a gente fez com a lã de carneiro, né? Então, a gente sempre vai colocando um pouquinho acima do cabelinho que já está aí colocado, tá? Então, vocês percebem que eu estou colocando sempre um dedinho para cima daquele que já está colocado, para poder ir fechando, então, aí toda a cabecinha. Então, aqui ainda falta um pedacinho para eu terminar de costurar. Tinha terminado a minha linha. E eu vou aqui, olha, um pouquinho acima, né, do outro. E vou terminar a minha costura para dar início novamente à feltragem, né, que é o quê? Puxar a lã de carneiro, um pedacinho em cima da costura branca, para tampar aí a linha branca, né? Para não ficar nada na cabecinha do bebê aparecendo. Então, aqui eu já vou arrematar para iniciar a feltragem. Bom, gente, vamos lá. Eu vou ensinar vocês como a gente vai feltrar aqui, olha, também. Então, eu parei aqui, terminei aqui, vou puxar e bater em cima da costura. Tá? Então, vocês percebem que é o mesmo processo novamente, né? Todinho igual. Agora, eu tô erguendo aqui porque como a cabecinha ela vai ficando menor no topo, né? Então, acaba, quando a gente acaba enrolando além, né, da onde a gente começou. Mas o processo é o mesmo. Então, eu ergo o cabelinho e vou puxando.
o que a gente tem que fazer é cobrir esse branquinho. Então, a gente tem que ficar atenta a isso, né? E puxando ela e cobrindo o branquinho, tá? Então, vou seguir fazendo isso até o final aqui. Então, eu finalizei a feltragem, vou dar continuidade à colocação do cabelinho. Vou prender um pedacinho aqui com o alfinetinho. E olha só, gente, um pouquinho acima, tudo a mesma coisa. Estão vendo? Vou prender com o alfinetinho para dar uma posicionada antes de eu iniciar aqui a minha costura. Mas é a mesma coisa, vou costurar, entrando, saindo, tudo como fizemos aqui desde o início dessa colocação do cabelinho sintético. Então, é isso. Agora, costurar, vamos lá. Então, vou dar início na minha costura, aqui aonde eu comecei a colocar o alfinetinho. E eu vou seguir, gente, vou enrolar, então, da forma como eu tinha colocado, né? Aí, para vocês verem, eu vou, então, seguir costurando ele até aí, para depois fazer aquela feltragem. Então, tudo igual, gente, vamos lá. Então, aqui eu já arremato e vou, então, iniciar a feltragem. Bom, então, tudo igual, né? Vamos cobrir todo o branquinho que ficou aí desse cabelinho novo que a gente enrolou. Agora aí que a gente costurou, ok? Então, deixa eu achar o começo aqui, onde a gente começou, para eu, então, iniciar aqui a minha feltragem. É aqui, olha. Então, vou puxando e batendo e cobrindo. Então, gente, tudo igual novamente. Agora é só a gente ir cobrindo aí a parte branca da costura desse cabelinho sintético. Prontinho, mais uma etapa avançada. Bom, gente, agora eu vou abrir outro pacotinho, mas eu vou utilizar só um pedacinho,
para fazer a finalização ali. Então, quando a gente vai fazer 2 bebês, a gente guarda, tá? Esse cabelinho ele é sempre útil depois. Então, eu vou iniciar aqui a colocação, vou prender uns alfinetinhos para eu ter uma noção aqui de como vai ficar e vou costurar. Então, novamente o mesmo processo. Só que aqui a gente já está partindo para a finalização, então tem que prestar muita atenção como que eu vou fazer aqui, tá? Para vocês fazerem aí. Então, eu vou iniciar a costura aqui e eu vou fechando esse espacinho que ficou aí aberto no meinho, tá? Eu vou virando com o cabelinho e eu vou fechando. Então, vocês vão observando aí como que eu estou fazendo para poder fazer certinho, tá? Então, é só ir mesmo fechando em círculo, tá? A gente vai girando em círculo até o meinho e aí corta e finaliza e costura. Olha só, vão observando aí. Então, a gente já tá aqui quase fechando. Eu vou cortar aqui, então, essa parte, né, que ele vira para cima, aqui, como já fizemos nos outros. E esse pedacinho, gente, eu guardo, porque ele é muito útil. E aqui também vai sobrar um pedacinho pequenininho que a gente também guarda, porque todos esses cabelinhos, eles são utilizados depois. E esse cabelinho não é um cabelinho muito barato, né? Então, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode para fazer outro bebê depois. Então, olha só, gente, eu tô prendendo aqui com o alfinetinho, mas para vocês verem como que a gente finaliza. Então, esse miolinho, aqui o meinho, né, aonde seria o rodemoinho do cabelinho do bebê, né? Então, eu venho, olha, fechando bem aí. Vou cortar aqui um pouquinho a mais para eu poder trabalhar com o acabamento. Então, chegamos aí na finalização, depois toda essa parte branca nós vamos cobrir com lã também. Lembra lá no início que eu falei para vocês separarem um pouquinho de lã para esse finalzinho aqui, tá? Eu não estava separando porque eu tenho mais lã aqui, mas vocês separam um pedacinho pequeno, não vai ser muita coisa não, vocês vão ver. E aqui a gente tem que ir cuidando para não ficar prendendo o cabelo sintético junto com a costura. Então, eu vou assim, controlando isso, vou empurrando ele para lá, não deixo ficar prendendo muito, senão depois fica muito erguida aí essa parte do cabelo. E tem que costurar bem aí, bem direitinho, deixar aí bem presinho.
Então, o ideal é vocês irem olhando direitinho como que eu tô fazendo para fazer igual. Na verdade, eu tô entrando e saindo, como lá no início, né? Como tá pequenininho, né? Então aí o finalzinho ele tem um pouquinho mais de dificuldade para fazer aí. A gente tem, né, mais dificuldade. É um cabelinho até bem trabalhoso, né, gente, da colocação. Por isso a gente não pode cobrar muito barato essa boneca, tá? A gente vai falar sobre isso mais no futuro, mas por enquanto aqui nós vamos então finalizar essa raiz aqui, essa partezinha do rodemoinho do cabelinho. Então vão observando aí, tirando sempre os cabelinhos e costurando. Vamos fechar aí esse miolinho. E aí, gente, quando chega aí no final, aí eu vou fechando, olha, eu vou pegando de um lado e do outro e eu vou fechando. Olha só, vou prendendo, costurando essa partezinha branca, né, da costura e do cabelinho sintético, eu encosto uma na outra e fecho, para ficar aí bem fechadinho. Estão vendo? E agora eu vou fazer um arremate aqui mais abaixo e depois eu vou vir com agulha de feltragem para a gente então fazer a finalização. Então aqui já estou arrematando, ok? Então prontinho. Agora o acabamento, tá? Então agora é que a gente vai utilizar aquele restinho de lã, aquele pouquinho de lã que separamos. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos procurar cobrir todos os branquinhos, tá? Então, da mesma maneira, aqui um pouquinho mais de dificuldade, porque fica apertadinho aí no final, né? Mas a gente vai puxando, e aquilo que a gente não conseguir puxar, então a gente utiliza aquele pedacinho que a gente deixou separado, só coloca um pouquinho em cima. O importante é que não fique esse branco, né, aparecendo aí na cabecinha do bebê.
E eu vou feltrando, eu vou também procurando dar uma baixadinha, né? Se ficar assim muito gordinho por baixo, eu vou puxando ali, vou ajeitando. Agora com a agulha de feltragem, quando vocês estiverem com ela na mão, vocês vão notar que não é difícil, a gente vai conseguindo manipulá-la facilmente. E aqui então, a gente já está chegando bem no final desse acabamento da cabecinha do bebê. Então agora eu vou utilizar um pouquinho dessa lã que eu deixei reservada para ir cobrindo aqui o finalzinho do miolinho da cabecinha. E algumas partezinhas que eu achar necessário cobrir para não ficar aí aparecendo o branco, só. Então, agora eu finalizo aqui, vou fazendo o melhor possível para ficar esse acabamento sem o branquinho aí da finalização aparecendo. Então, vocês vão observando como que eu faço. Olha só. Então, ali eu já cobri o pedacinho, ainda tem uns branquinhos aqui aparecendo. Então, eu pego um pouquinho de lã, dessa que eu deixei ali reservada, e vou cobrindo. Então, é isso, gente. Olha, estou cobrindo. É uma aula um pouco cansativa, porque é bem trabalhosa essa colocação, mas eu espero que vocês tenham entendido, feito aqui junto comigo. Embora seja bastante demorado esse vídeo, um pouco cansativo, eu adiantei aí algumas partes que são bastante parecidas. São iguais, na verdade, né? Então, eu até puxei para ficar menos cansativo. Mas esse bebê realmente ele é bastante trabalhoso, essa cabecinha principalmente. Então, eu vou ajeitando aqui e já vou finalizando com vocês o curso da parte da cabeça do bebê. E a gente volta, então, agora no próximo módulo, já com a montagem e a finalização total, então, dessa criancinha. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido certinho. Olha só, eu tô aqui ainda fazendo esses detalhezinhos. Eu sou bastante detalhista com essas imperfeiçõezinhas que ficam. Eu gosto de cobrir
tudo praticamente. Eu não gosto que fique aparecendo nada branco aí na cabecinha do bebê. Então, acho que é isso, gente. Olha, já terminei aqui. Alguns lugares que ficam erguidinhos, que vocês queiram assim afundar com agulha de feltragem, tá? Aí vocês vão observando a necessidade do bebê de vocês, mas é isso. O cabelinho ele fica assim bem natural, né? Parecendo bem um cabelinho de bebê mesmo. E é isso. Olha só. Agora eu dou uma ajeitada na cabeça, porque com a manipulação, né, a cabecinha fica meio disforme até, eu dou uma apertadinha para ela voltar aí ao normal. E agora ativar o sininho para receber o último módulo. E a gente então finalizar totalmente o bebezinho. Tá bom, gente? Olha, já vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal! Bye.